cliente no centro é colocar o cliente no centro das operações. É estratégico, né? Isso é uma estratégia. Colocar o cliente no centro. Hoje você ouve muito falar, e quem está aí na estrada, estudando e trabalhando com o atendimento, vai escutar muito falar em experiência do paciente. Hoje vai muito além do atendimento puro e simples. O cliente ele precisa ter uma boa experiência naquele local. E a boa experiência é no todo. É na chegada dele, é no conforto do local, na agilidade do atendimento, nos recursos, né, que são utilizados, maquinário moderno, né, coisas de última geração. Então, hoje visa-se assim a experiência do paciente. Isso vem da experiência do cliente, que é um conceito que já vem sendo trabalhado em diversas instituições. Um exemplo simples é uma barbearia, por exemplo. Né? A barbearia antigamente, o cara ia lá, era só para cortar cabelo, fazer a barba e pronto. Hoje não, lá tem totó, tem aqueles jogos eletrônicos, né? Tem um bar para o cara ficar bebendo, para conversar, né? É uma experiência aquilo ali, né? Então, não é só cortar o cabelo ou fazer a barba. Tem uma série de coisas envolvidas, até porque quanto mais tempo ele passa dentro do estabelecimento, mais ele está consumindo. Está consumindo ali não só o que é servido ali, mas também de produtos, né? De outros serviços que a empresa vai oferecendo, porque o cliente ele está ali, e aí o próprio profissional vai oferecendo a ele, né, alternativas, outras soluções, outros produtos, e aí ele vê o outro cliente fazendo, aí ele pergunta o que é. Então, a experiência do cliente traz o cliente mais para dentro do negócio e proporciona aí chances desse cliente gastar mais ali naquele estabelecimento. Então, o cliente no centro. A personalização. Cada cliente é único. Eu ouço muito as pessoas falarem assim, e esse é um paradigma que você deve conhecer, e talvez você até fale isso também. Eu trato o cliente como eu gostaria de ser tratado. Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu trato o outro como se fosse a minha mãe. Só que o outro não é você. E o outro não é a sua mãe. Ele é único. Então a gente deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí, novamente, entra a empatia. É você se livrar dos conceitos, dos preconceitos, dos julgamentos e olhar para o outro como único. E atender de forma personalizada. Aí entra o rapport, né, que se fala, você estuda sobre rapport na PNL, né, que é você olhar para o cliente, identificar o perfil do cliente e modelar aquele perfil daquele cliente para gerar conexão com esse cliente. Então, você usa ali a mesma vibração do tom de voz, né, os gestos que ele faz, você também copia, e isso gera conexão do cliente com você. Então, cada cliente é único e suas necessidades também são únicas. Oferecer soluções personalizadas mostra que você valoriza o cliente e está disposto a adaptar seus serviços para atender às demandas específicas de cada um. Empatia como ferramenta, a empatia aí de novo, né? É a chave para compreender verdadeiramente o que os clientes precisam. O feedback contínuo. O feedback dos clientes é um tesouro valioso, gente. A empresa que não está ligada no feedback dos clientes está perdendo muito. Perdendo muito. Hoje,
uma das coisas que acontece hoje, porque está tudo na internet. Eu vou mostrar para vocês depois a jornada do paciente, como é hoje, não antigamente, hoje. Então, o cliente ele quer ir a uma clínica, ir a um consultório, ele vai pesquisar sobre essa clínica, ele vai pesquisar sobre esse médico na internet. E lá vai ter as informações. Tem as avaliações do Google, tem o Reclame Aqui, e o Reclame Aqui é topo de pesquisa do Google. Então, qualquer coisa que você pesquise, nome de empresa, nome de pessoa, nome de médico, vai aparecer na primeira página o Reclame Aqui, se aquela pessoa tiver algum cadastro lá, alguma reclamação no Reclame Aqui. Então, esse feedback dos clientes, a gente precisa valorizar. Eu vou falar mais na parte da tarde sobre a prova social. Então, a gente precisa trabalhar esse feedback dos clientes, estar sempre preocupado em colher feedbacks positivos do cliente. Um cliente que gostou ali do atendimento, que saiu satisfeito, que está feliz, solicita ele para fazer uma avaliação no Google. Isso é importante. Trabalhar o feedback dos clientes. Centralizar isso. Precisa ter uma pessoa que cuide disso, ali na gestão, na administração, ou um departamento específico, quando a empresa é muito grande. Já existe ali um departamento em que reúne todas essas informações de todos os lugares que vêm, desses feedbacks, e trabalha recursos para colher ainda mais feedbacks desse cliente, tipos de avaliações em que o cliente pode fazer para colher essas informações, porque essas informações são valiosas. Uma crítica, uma queixa de um cliente é uma consultoria gratuita. E, às vezes, o gestor, o dono do negócio, o profissional que está ali, o líder, ele não enxerga dessa forma. Ele acha que é um cliente chato, mas é uma consultoria gratuita. E, muitas vezes, a empresa paga muito caro para uma consultoria para dizer aquilo que o cliente está dizendo todo dia para ele. Está lá. Está registrado, inclusive. Então, tratar o feedback dos clientes de forma estratégica, colher essas informações e tratar. Tem uma aula minha lá no nosso canal, aqui no nosso canal, falando sobre isso. Vocês podem pesquisar lá, que a gente esmiuça bem esse assunto. Então, esteja aberto a receber críticas construtivas, elogios, para melhorar constantemente os serviços. O valor percebido. O valor percebido é o valor que o cliente percebe. E isso pode variar de cliente para cliente. Nem tudo que para você acha que é bom, nossa, isso aqui está bom e tal, mas para algum cliente não vai ser bom daquela forma. Então, o valor percebido é como o cliente enxerga aquilo que é de valor. Então, além de atender as necessidades básicas, porque isso aqui que a gente está falando é saindo do básico. Não adianta, às vezes a empresa quer contratar um treinamento, mas ela não oferece nem o básico. É igual o departamento de RH, Às vezes a empresa quer implantar a gestão de pessoas, mas o básico, que é o departamento pessoal, não funciona. Salários atrasados, o ticket nunca sai no dia certo, o EPI nunca tem, está com problema, falta uniforme, falta EPI, as condições de trabalho são ruins. Para adiantar, implantar gestão de pessoas, para fazer treinamento, para fazer avaliação de desempenho, não adianta, é inútil. Então, o que a gente está falando que é além do básico. O básico é obrigatório.
tem que ter o básico redondo para poder alcançar patamares maiores. Então, aqui, além de atender às necessidades básicas, você pode criar um valor percebido extra, que é além daquilo que o cliente espera, superando as expectativas e surpreendendo positivamente o cliente. Comunicação clara, a comunicação aqui de novo, né? Uma comunicação transparente. O que é uma comunicação transparente? Clara e transparente é uma comunicação honesta, falando tudo que realmente vai acontecer dentro daquele processo, ser verdadeiro, sem colocar coisas por debaixo, né, esconder as coisas do cliente. Então, é uma comunicação honesta. Quanto mais honesto você for, melhor. Isso facilita a comunicação, facilita o cliente compreender aquela situação diante de um problema. Então, certifique-se de explicar claramente o que você pode oferecer e como pode atender a essas necessidades. O ciclo de melhoria, né? A compreensão das necessidades do cliente é um processo contínuo. Então, quando a gente fala lá do feedback, né, do cliente, o cliente ele fez uma queixa, apresentou lá uma reclamação. Isso vai ser tratado pela empresa, né? Vai ser tratado ali, vai colher essas informações, né, dentro da empresa, os profissionais que foram envolvidos, e vai buscar soluções e vai resolver aquela demanda. Ok, mas não para por aí. Vai resolver aquela demanda, vai requalificar, né, os profissionais envolvidos, ou seja, levar essa demanda para as reuniões de feedback, para os treinamentos, enfim. Levar isso de novo para o cliente, voltar com isso para o processo de trabalho, ou seja, se não tem essa demanda lá de risco, lá no processo, no POP, isso precisa entrar lá no POP, na próxima atualização, né, e criar recursos para que aquilo não possa acontecer novamente. E aí o ciclo termina. E aí pode acontecer de ter a mesma situação, problema novamente, né? E aí vai ser feita uma nova avaliação e vai ajustando, né? A gente errou nisso de novo, mas a gente conseguiu sanar, né? O que a gente tinha combinado, uma parte a gente conseguiu resolver, outra não deu certo. Então vamos avaliar o que aconteceu de errado. E aí é um processo que vai fazendo o refino ali, né, no dia a dia. Então, é um processo contínuo de melhoria, né? A cada dia vai melhorando um pouquinho, vai melhorando uma parte, né? Eu falo que a qualidade, ela é o aperfeiçoamento do mínimo. Quando geralmente eu faço treinamento como esse, né, que é um treinamento grande, né, muitas horas de conteúdo e que a gente fala de diversos assuntos, né, é um pacotão, né, é muita coisa junta, né? E o que é o aperfeiçoamento do mínimo? É pegar cada parte dessa e ir ajustando, aprofundando mais no assunto. Então, quando isso acontece dentro de uma organização, acontece um treinamento pacotão como esse aqui. Depois é feita uma avaliação, identifica os gaps, aquilo que está ruim, que está faltando, que precisa trabalhar mais, e aí é feito o aperfeiçoamento do mínimo. Pega aquela parte e aprofunda ainda mais aquele conteúdo, né? E aí vem novamente uma avaliação, identifica onde estão as falhas e vai aprofundando ainda mais. E conforme o tempo passa, a equipe ela vai né, ficando melhor, né, na sua uma performance melhor. Então, esse é um trabalho, é um processo contínuo. Então, você observa aqui, uma coisa que eu tô pensando aqui agora, para que isso aconteça, precisa ter profissionais ali bons, profissionais qualificados e que fiquem bom tempo numa empresa.
Uma empresa que tem uma equipe que tem alta rotatividade, é impossível manter a qualidade quando se tem alta rotatividade. Não tem como. Impossível. Porque tá ali com uma equipe, o cara fica 2, 3 meses, tal, sai, aí entra outro. Aí o processo todo de novo, né, de treinamento e tal, muitas falhas acontecem, porque é natural, quando tem um novo funcionário. Aí quando ele começa a adaptar e tal, sai, entra outro. E aí fica nesse ciclo vicioso, ruim, e que não alcança a qualidade nunca, né? Então, para alcançar a qualidade, precisa ter excelentes profissionais, o processo seletivo precisa ser muito afinado, muito alinhado, para que se tenha bons profissionais, e aí esse profissional vai trabalhando a performance dele, né, o máximo que for possível, né, daquele profissional, né? E esse profissional também vai desenvolvendo ali na empresa, vai conquistando outras áreas, né, outros patamares, e isso é muito positivo aí para a organização. Conhecimento profundo é investir tempo em conhecer profundamente os pacientes. Saiba sobre as suas histórias, né, história médica, preferências, preocupações específicas, e oferecer soluções adaptadas às suas necessidades. O cliente ele tem um histórico, então não é só fazer o cadastro do cliente. Antes de atender aquele cliente, dá uma olhada no histórico dele, para entender quem é esse cliente, para você fazer um atendimento personalizado. É importante utilizar no cadastro aquele campo de observação, porque quando acontece alguma coisa com o cliente, você coloca lá no campo de observação. Tem uma empresa nossa aqui que é cliente, coloca lá eles são treinados a colocar na observação até o perfil do cliente, né? Se é um cliente mais sério, mais ríspido, se é uma pessoa legal, otimista, para cima, até esse tipo de informação se coloca lá para que a próxima pessoa, quando atender aquele cliente novamente, tenha aquela informação ali e sabe como lidar com esse cliente. Tem perguntas aí, irmão? Sim, temos pergunta da Alexandra. Ela fez a seguinte pergunta: como podemos fazer em relação aos pacientes que não aceitam a questão de token? Como trabalhar isso? O token, o convênio é obrigado, Priscila? A questão do token, propriamente dito, a gente pode dizer, pode falar o nome aqui da Pode. A gente pode dizer que a Amil e a Bradesco são que trabalham mais com a questão do token. Infelizmente, o questionamento do paciente sempre vai vir, principalmente daquele paciente que é um pouco mais idoso, tem uma dificuldade com a tecnologia. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso, porque não cabe a nós, infelizmente, hoje, o faturamento dos hospitais, clínicas e laboratórios, etc., precisa dessa confirmação de atendimento, porque isso é uma segurança que o paciente tem. E olha que eu já vi paciente dizendo que recebeu token infinitos e não teve atendimento nenhum. Então, é uma segurança que eles vão implementando para que o paciente não possua nenhum tipo de programação diferente no plano de saúde que seja cobrado do paciente aquilo que ele não utilizou. Então, não tem para onde correr. O paciente precisa aprender a lidar com isso. E a nossa parte é se disponibilizar para ajudar. Eu tenho uma dificuldade, eu não consigo acessar. A gente sabe, quem trabalha na recepção sabe que pode justificar. Quando é um paciente mais questionador, eu não gosto de ver token, ou eu não consigo ver, e ele acaba se impondo um pouco mais, não discuta com o paciente. Não entre em questionamento com ele porque você é obrigado a ter o token. Justifica o token. Se você tem a possibilidade de justificar, você pode, lá, pelo menos ali no da Amil, é mais prático a justificação, você pode colocar ali que o paciente estava sem celular naquele momento, ou se tiver que justificar pro faturamento, justifique que o paciente teve dificuldade de acessar, porque realmente é muito complexo os aplicativos. Mas se coloque em disponibilidade de ajudar primeiro, e se o paciente continuar questionando, você busca a alternativa que você tem dentro da empresa para facilitar esse processo. Mas o paciente não precisa, de forma efetiva, estar se indispondo com você por causa do token.
A Alexandra ela acrescentou aqui, Golden assim, Notre Dame, e botou uma carinha triste. Esses são os maiores problemas que a gente tem, né? Lidar com essas questões de convênio na recepção. E tudo isso precisa estar no POP, né? Precisa ser alinhado com a liderança, o que fazer e como fazer nessas situações. Continuando aqui, acompanhamento. Acompanhar a jornada do paciente, mesmo após o atendimento inicial. Às vezes a gente atende o cliente e ele passa para outro setor, para outro departamento, né? Mas como é que finalizou esse atendimento? Então, a gente precisa ter esse olhar também, esse compromisso com o cliente. Algo mais aí? Tem sim. A Alexandra conclui falando, já tive glosas devido à não confirmação, mesmo justificando. Então, Alexandre, isso é uma coisa bem particular da unidade, né? Seria ideal que fosse tratado essa parte juntamente com a operadora, explicando qual o perfil de paciente que vocês atendem, né? Se é um perfil de um paciente que é mais idoso, tem dificuldade, às vezes ele até está acompanhado de uma pessoa jovem, mas que, de qualquer forma, ela também, às vezes, não está interessada em ajudar. Então, acho que poderia ser algo tratado dentro da unidade, ver a possibilidade de isso ser, dessa exigência do token ser reduzida, ou outra forma que possa fazer para essa justificativa valer e não ter a glosa. Acho que tem coisas que são bem peculiares assim do processo da unidade mesmo, tá? Muito bem. Mais dúvidas aí pode colocar. Surpreenda positivamente. Pequenos gestos como um telefonema de acompanhamento, ou uma coisa que é legal pra caramba, que alguns consultórios de odonto, né, principalmente fazem, o paciente passou ali por um procedimento, né, e às vezes é um procedimento até difícil, né, doloroso, em que ele sai dali com recomendações, né, que tem que tomar uma medicação e tal. Essa ligação para o paciente no final do dia ou no dia seguinte, perguntando como o cliente está, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, isso faz uma diferença enorme. Isso tem sido prática de consultórios de odonto, cirurgiões, né? Então, esse acompanhamento faz uma diferença muito grande. O cliente ele se sente muito satisfeito com isso. Bem. E aqui está o que eu falei para vocês, né, sobre a jornada do paciente. Como é que é a jornada do paciente hoje? Então, aqui, primeiro ele identifica a necessidade, né? Ele precisa resolver um problema de saúde. Então, ele identifica aí uma necessidade. E aí ele vai fazer a busca. Ele vai fazer a busca onde? Vai procurar por soluções. Pesquisa por especialistas na internet. Terceiro passo aí é a confiança. Ele vai em busca de um profissional ideal. Ele escolhe um profissional com base nas informações disponíveis na internet e as avaliações de outros pacientes. Por isso que a avaliação, né, do cliente é importante. A avaliação positiva ali no Google, né, quem usa outras plataformas também, né, estimular o cliente ali a colocar ali o seu depoimento, né, fazer a avaliação, estimular isso o cliente é importante, porque isso vai trazer outros pacientes aí para a clínica. O quarto vem o agendamento. Geralmente, essa pessoa, ela quer fazer o agendamento facilmente. Ela quer fazer o agendamento online, sem ter que ligar para ninguém. Então, a empresa precisa dispor de ferramentas para isso. Ou agendamento ali no próprio site, né, ou naquela plataforma que está ali, ou pelo WhatsApp, de forma rápida, de preferência automática, né, sem ter que contato, sem ter que ligar para alguém e tal.
Aí vem a pré-consulta, né? Ele tem tudo em mãos, acesso a todos os detalhes da consulta, quando quiser, e recebe lembretes. Ele agendou a consulta, ele recebe um lembrete um dia antes, lembrando que ele tem a consulta no dia seguinte. Recebe ali as informações ali para a consulta, né? Orientações, né, para a consulta. Então, esse é o pré-consulta. Aí vem a consulta, efetivamente, que é sentir-se ouvido, receber atendimento humano, pontual ali do médico. E vem a pós-consulta. Tira dúvidas e agenda novamente em poucos cliques. Né? Novamente vem aí um agendamento aí rápido. E ele se torna aqui para sempre, né? Agradecer, né? Minhas necessidades foram atingidas, então eu deixo uma avaliação para ajudar outros pacientes. Então, no final, esse paciente, esse cliente, ele deixa ali a sua avaliação para beneficiar ali aquele médico, aquela clínica. E agenda. Tem perguntas aí? Tem áudio? Tem sim. Deixa eu só organizar aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Deixa eu só fazer uma perguntinha. No caso, em questão da operadora vezes o seu cliente, né? A operadora faria um trabalho interno avisando dessa necessidade de confirmação para os seus clientes para evitar esse transtorno na recepção, de repente um paciente não querer, né? Aí a clínica, a recepção ficaria segura de dar uma negativa ou entrar em contato, alguma coisa? Márcia, é bem específica a sua pergunta, eu gosto disso, porque infelizmente a gente está à mercê do que a operadora de plano de saúde decide. Eles não avisam seus clientes sobre nada do que acontece. Vou dar um exemplo aqui, se a sua clínica, o seu hospital deixou de atender determinado plano e você não informa, o paciente vai reclamar com você que você não informou. Porque dentro do aplicativo, dentro do livro, né, que acho que agora nem se usa mais a questão do livro, eles não informam, eles não enviam e-mail, infelizmente eles não fazem isso. Então, o que eu sempre estou falando para as minhas colegas no trabalho é o seguinte: não conte com a ajuda da operadora, porque eles não vão fazer. Então, interaja com o paciente você mesmo, seja você a fonte de sabedoria do paciente, a fonte de informação que ele precisa. Ele vai chegar, ele vai questionar, e você com toda atenção explica: infelizmente a gente precisa do token, ou, como eu expliquei anteriormente, se for possível justificar, justifique, e aí a pessoa responsável pelo faturamento vai ter que solucionar esse problema diante da operadora, mas não tem nada que nós possamos fazer para que a operadora possa explicar ou atender esse cliente de uma forma mais afetiva em relação a isso, orientando ele da melhor forma possível. Infelizmente, esse problema deixaram no nosso colo, e é a gente que tem que resolver pelo bem da nossa saúde mental, né? Nem pelo bem da operadora, não, é pelo bem da nossa saúde mental no trabalho, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, você pode perguntar de novo. E também, né, Priscila, tem muitas operadoras que não tem nenhum canal de comunicação e que fale realmente com a pessoa, né? É tudo digital, é tudo perguntas frequentes. A gente ainda sofre com isso, né? Enquanto clientes também de operadoras de saúde, a gente também tem essa dificuldade que eu acho que entra naquele ponto de você estar sempre no lugar do outro, sendo o outro, porque ele também tem a dificuldade dele de falar com a operadora de saúde, você também tem plano de saúde, você também tem esse problema. Então, você sabe do que ele está passando, você sabe o que ele está sentindo. Então, a opção melhor que eu sempre encontrei
me orientar a respeito para que eu possa facilitar a vida dele com a orientação que eu recebi. Muito bem. A Alexandra complementou aqui. A operadora joga para a gente essa responsabilidade. Então, voltando aqui na jornada do paciente. Então, só para revisar, que eu já falei. Então, primeiro o cliente ali identifica a sua necessidade, ele vai fazer a busca ali na internet daquele profissional, e aí ele observa ali a reputação, né, daquele profissional, daquela empresa, ele faz o agendamento, quer fazer o agendamento rápido, sem falar com ninguém. A pré-consulta, ele recebe todas ali as informações necessárias ali para a consulta dele, ele vai para o atendimento, e aí tem o pós-consulta, que é muito importante e que muita gente esquece do pós-consulta. O pós-consulta é extremamente importante para assegurar se esse cliente, se foi tudo bem com a consulta, se precisa de alguma coisa, se precisa de ajuda para agendar ali os exames, o que o médico solicitou. Então, está ali disponível para resolver e tratar essas demandas do cliente e fazer o reagendamento aí do retorno, né? Feito isso, esse cliente ele é fidelizado e aí ele deixa ali o seu depoimento ali para outros clientes. Tá? Então, essa é a jornada do paciente, bem atual, né? Conforme acontece hoje aí na maioria, né? Na grande parte das pessoas, né? Eu faço isso, acredito que a maioria das pessoas aqui também hoje age dessa forma, quando precisa de um atendimento de saúde. Muito bem. Encerrei aqui os slides, então agora tem um tempo para vocês, para perguntas, para fazer alguma colocação. Se tem alguma colocação, Priscila? Não. Então, eu entendo que a gente está num momento de mudanças, né? Mudanças e grandes transformações. É o que eu falo para todo mundo. A pandemia, né, nos obrigou a evoluir 10 anos em 2 anos. Então, a gente tem que estar muito atento às transformações. Inteligência artificial ajuda, mas não é a solução final. A gente precisa estar utilizando a inteligência artificial, mas com supervisão, porque a inteligência artificial ainda está ali engateando, está nos primeiros ainda tem muitas falhas, né? Ainda falha bastante. Acredito que a questão do atendimento, né? Toda essa estrutura de atendimento precisa ser híbrida. Eu acho que, em algum certo aspecto, a inteligência artificial funciona para aquela pessoa que é prática, que vai lá, quer só agendar o horário, o dia, tudo bem. Mas para aquela pessoa que tem muitas perguntas a fazer, a inteligência artificial chega a ser irritante, porque ela só tem ali aquele leque de perguntas e não consegue ir além disso. E fica causando loop. Então, a gente precisa de realmente, ainda, né, dentro da estrutura atual, de um atendimento que seja híbrido, que atenda todas as características de pessoas, né? Porque, como já foi falado pela professora Daniela, cada cliente, cada paciente é único. Cada cliente, cada paciente tem sua particularidade. Oferecer vários canais aí de atendimento, né? Não só o WhatsApp, mas WhatsApp, telefone, enfim. Vários canais de atendimento para atender todos os tipos de clientes. Pode falar, Priscila. E isso mostra também que a gente, como ser humano, né, precisa estar sempre em movimento, muito mais agora do que anteriormente, porque a gente agora concorre com o robô, né? A gente tem que mostrar que a gente é mais inteligente do que o robô, que a nossa mente funciona melhor do que o robô. Então, eu sempre estou dando a orientação de que estude. A gente encontra muito conteúdo disponibilizado hoje em dia
E só vai crescer, só vai passar à frente aquele que for mais inteligente do que o robô. Porque se determinado segmento de saúde ou qualquer outro segmento entender que com o robô ele consegue resolver todo o problema do cliente, ele vai, com certeza, dispensar o ser humano. A gente sabe que acontece isso, né? A tecnologia avançou, mas a gente ainda precisa mostrar agora mais do que nunca que a nossa mente funciona melhor. E além disso, as clínicas têm que se modernizar. Em É. pleno 2023, ainda tem clínica fazendo agendamento no caderno. É Tem, incrível que pareça. tem sim. A gente dá consultoria e encontra ainda esse tipo de coisa. Isso aí. Impressionante. Essas empresas vão acabar ficando para trás, né? Porque às vezes você entra ali no Google, né, nas avaliações, você vê um monte de reclamação. E a coisa básica. Não sei, eu até trouxe algumas aqui para vocês verem, mas a gente vai ver. Eu não sei para que tem WhatsApp, ninguém atende, entendeu? Então, são reclamações de coisas básicas. Entendeu? Então, falta estrutura, né, nas empresas para atender essas demandas aí atuais.